Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, amém? E hoje a gente vai estudar o livro de Daniel, o capítulo 11. E nós vamos começar a ler ele. E eu já vou logo adiantando para vocês, tá? A gente vai estudar Daniel, depois a gente vai ter que estudar um outro livro, o capítulo 11, para confirmar mesmo para vocês, tá? Aquilo que realmente vai acontecer. E vai demorar um pouquinho. Porque hoje a gente vai entrar naquilo que todo mundo queria. Todo mundo queria saber dos países. E as nações? Calma, nós vamos chegar lá. Então, a gente estudou que os 3 primeiros anos e meio foram os pastores que vieram, porque quem governava o mundo era a Igreja Católica, no satanismo. Aí o Senhor levantou 10 pastores por 1 hora com poder. Ok? Ok. E aí agora, e depois de 3 anos e meio começa, depois que os 3 primeiros pastores morreu e tudo mais, e aí levantou o poder grande, muito forte, passou para 4 pastores, e aí um desses pastores é o Gog, o outro é o Magog, e tem 2, tá? E aí passou para esses pastores, e aí a gente agora vai estudar um desses pastores que recebeu o poder depois dos 3 primeiros anos e meio, que é Gog. Então você anota aí na sua Bíblia que a gente vai começar pelo Gog. Por quê? Porque depois Deus dá a revelação a respeito do Magog. Então, você anota aí, tá bom? Agora, se você não esquece, beleza, vamos embora. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 11, diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Então, a gente vê aqui que Daniel... Não, você quer esperar a moto. Então, a gente vê aqui que Daniel estava doente. Aí ele parou. Né? Aí depois o Senhor sarou ele, porque ele demora para sarar também. Aí Deus volta a dar as revelações para ele. No versículo 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia. Por que 3 reis estão na Pérsia? Pelo seguinte, eu não falei muito bem para você dos 2 primeiros carneiros, né? Mas os carneiros eram pastores, e eles eram o rei da Média e da Pérsia. E eles eram brasileiros, da CCB, da igreja CCB. E aí depois ele morre, depois morre o primeiro rei da Grécia, e aí depois levanta o Gog, que é da Pérsia. Tá? Por que o Senhor põe eles aqui da Pérsia? Né? Porque a gente vai ver que o mundo foi dividido em 2, tá? Em 2, em Gog e Magog. Então, o Gog é os países da Pérsia, tá? Ó, eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Quem que era a Grécia? Vamos ver no mundo espiritual primeiro, tá? Depois a gente parte para os reis aqui. Quem que era a Grécia? A Grécia foi um pastor que veio do Ocidente. Aí ele fica mais pro lado dos Estados Unidos e de Israel. Então a gente vai ver, a gente tá vendo aqui no livro de Daniel que tem assim o rei da Grécia e o rei da Pérsia, tem o da Média também, né? Aí depois vem a Grécia. Aí a gente viu lá no 10 que o Senhor termina falando assim: eis que ainda pelejarei contra o rei da Pérsia, né? E disse no 20 de Daniel 10, e disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das persas. Das persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito nas escrituras da verdade. Ninguém há que se esforce comigo, Jesus falando, contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, né? Que a gente estudou. Então aqui o reino da Pérsia, né? Então eles agitam todos quando o reino da Pérsia. Então vamos pegar lá. Então aqui a gente já entendeu que é Gog no mundo espiritual. E no mundo natural? No mundo natural é o BRIC. Sabe o BRICS? Brasil, Rússia, Índia e China. E hoje tem a Coreia do Sul, né? A África do Sul. Mas no começo era o BRIC. Então tinha o BRIC
Brasil, Rússia e Índia. Depois veio a China, né? Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia: Brasil, Índia e Rússia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos: China. Isso são os países. Aí tem o mundo espiritual, que é o Gog. Ok? Ok. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E aí o que acontece? E esse grupo começa a lutar contra os Estados Unidos. Só que quando morre os 3 primeiros pastores, tem 4, aí 2 se levanta, que é o Gog e o Magog. E o Magog faz aliança com o Netanyahu. E o Magog, só que o Senhor falou o seguinte, só que entre todos os pastores, entre o Gog, agora a gente só vai ver Gog e Magog, tá? Esquece os 10 pastores e tudo mais. A gente só vai ficar com os 2, Gog e Magog, que é o que a gente vai estudar aqui. E aí o Senhor fala que entre o Gog e o Magog é maior, tem mais poder. Lembra de José? O copeiro mor, né? Maior, não era assim? O padeiro mor, o maior, né? Porque era o maior, era o chefe. Então aqui o Magog, o Senhor vem falando que ele tem mais poder do que o Gog. E aí o Senhor já descreve quem é o Magog, que é o pastor dos Estados Unidos. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Porque a gente já estudou ele, que ele é o homem da iniquidade. Ele é aquele que subiu nas estrelas e falou: eu vou ser o maior satanista do mundo. E assentou à destra do trono de Satanás. E tá lá com ele, né? Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passado a outros. A Grécia, aqui a gente está falando da Grécia, no princípio do BRIC, lá no BRIC, não tinha o S ainda, o BRICS, tinha quem que era no lugar do homem da iniquidade hoje? O primeiro rei da Grécia. Então, aí o Senhor já vem falando, esse aí, ó, esse daí, ó, e o Senhor vem explicando, né? E as riquezas deixará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse que faz o que lhe aprouver, ele vem daquele que era da Grécia, que lá no comecinho era o bode que vinha do ocidente. Então, ele é dessa equipe. Então, aí o Senhor vem explicando que no começo lá, dos 3 primeiros anos e meio, tinha os carneiros, depois tinha o primeiro rei da Grécia, que era o pastor do ocidente, aí ele morre, o seu poder passa para 4, mas esse que tem muito poder é daquele lá. Então a gente pega aí a Europa com os Estados Unidos, porque o primeiro, o rei da Grécia, que é o bode peludo, que tinha a ponta, ele era da Europa, do ocidente. Então, vocês conseguem entender assim como que o Senhor está montando tudo? Porque a gente tem que falar de Gog, de Magog e dos reinos, né? Então o Senhor fala, não era do ocidente o primeiro satanista, pastor? Era, lá da Alemanha. Então, e esse agora que está hoje no poder, ele é da América do Norte. E ele tem mais poder. E ele veio daquele lá, porque havia uma união entre Estados Unidos, União Europeia e Israel. E o restante. Tá bom? O mundo então se torna dividido em 2. Ok? Conseguiram entender até aqui? Eu creio que sim, vocês são maravilhosos, vocês são melhor do que eu. E se fortalecerá o reino do sul e os seus príncipes. E este se fortalecerá e seus príncipes. E este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. O que está acontecendo? Aí o Senhor vem falando assim, ó, eu estou falando do Gog, que é uma pessoa, um pastor que governa no espiritual, e vou falar da China, que é um príncipe do Gog. Ali a gente viu um príncipe da Grécia. Agora a gente está vendo que é os Estados Unidos, a União Europeia, Israel.
Agora aqui o senhor tá falando do grupo de Gog, no princípio, tá? E o seu príncipe reinará e o domínio grande será o seu domínio, que é a China. Aí começa mais os países, tá? Mas Gog e Magog tá ali. Mas ao cabo de anos, eles se alinharão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará sua força, a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. E aí o Senhor vem falando o seguinte: a China cresceu mais, que é o príncipe, porque o rei é Gog. E aí no mundo natural, as nações, o príncipe é a China. A China cresceu mais. E aí, a China, desde o começo até agora, ela deu uma distanciada um pouco do BRICS e ela se ficou um pouco com os Estados Unidos, certo? E ela foi mais pro lado do norte para fazer um tratado, porque daí a coisa vai ficando feia, o negócio vai querendo virar guerra e a China é um país mais um pouco de paz, sabe? Eles não gostam muito de guerra. Eles gostam de resolver o problema financeiro, que eles não concordam de jeito nenhum. Mas guerra eles não são muito afim. Então eles ficaram um pouco vindo mais pelo lado dos Estados Unidos. Mas não conservará a força de seu braço. Quem que é o braço da China depois? O Magog. Mas o Magog vai cair. No versículo 3, depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Mas aqui o Senhor já pulou. A gente vai ver ali na frente, o Magog vai cair. Então é o braço dele. Não persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido. Porque quem trouxe a China foi ideia do Gog. Então o BRICS forma pela ideia do Gog. Porque o Gog é uma pessoa empresarial, né? Ele é o Edir Macedo, ele é um pastor, mas ele é empresário, entende? Então vamos lá. Os que tiverem trazido e seu pai e o que fortalecer naquele tempo. Aí o Senhor vem falando, sabe quem que governa mesmo a China? É a filha. Aí tá falando do pai dela, aí cai tudo. Vai cair tudo, não vai ficar nada de pé. Nem Gog, nem Magog, nem nada. O Senhor tá falando nada vai ficar de pé. Tá? Então nesse aqui você já vai destrinchando os versículos aí. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte e operará contra elas e prevalecerá. A gente aqui tá falando do comecinho, tá? Então vamos ver. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens e com seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E, por alguns anos, ele persistirá contra o reino do norte. Aí levanta uma nação no mundo espiritual que se levanta contra os Estados Unidos. Aí a gente tem que ir lá para Apocalipse 13 e ler o versículo 11 e 12. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Esse aqui é o Gog, e o auxiliar de Gog. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Quem é a primeira besta de Apocalipse 17? A Igreja Católica que dominava o mundo. Tinha até o banco lá do Vaticano, ainda tem. É a primeira besta. Aí surge uma nova besta, a segunda besta, que é a besta de Gog. E Gog, aqui a gente já viu que a Igreja Católica tem aliança com Gog no princípio, lá no comecinho. Ó, e exerce todo o poder da primeira besta, que é da igreja, que é o Vaticano, né? Na sua presença. E faz com que a terra que nela habita adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Porque o que aconteceu? Os primeiros 3 reis fez o Papa ficar doente. Ele ficou tanto doente que ele teve que sair. Aí ele colocou o atual. Quando ele coloca o atual, ele volta como 8º. E ele vem do abismo. Então, quando o Papa volta, ele não volta para ser Papa, mas ele volta para ficar no satanismo, tentando governar o mundo. Mas com aliança com o Sul, com o Gog. Entenderam? Entenderam. Vocês é maravilhoso.
Vocês entenderam, né? Então, primeiramente, quem governava o mundo era a Igreja Católica, depois veio os 10 pastores. E aí depois ficou 2 pastores na autoridade, Gog e Magog. Aí o Vaticano, no começo dos primeiros 3 pastores, ficou fazendo macumba pro Vaticano. Aí tirou o Papa do poder. Aí ele ficou doente, a chaga mortal, né? Que depois ele foi curado. Aí, o que aconteceu? Ele sai do poder e coloca o atual. Quando ele volta, quando ele põe o atual, ele volta, mas ele não volta como Papa. Ele volta do abismo, como 8º do abismo. Ou seja, o Senhor tá falando lá no Apocalipse 17, ele volta diferente, ele só volta na macumba. Para governar o mundo na macumba. E nesse momento, o livro de Daniel tá falando que ele tem aliança com Gog. No Daniel 11:7. É mais difícil Daniel 11, eu fico meio agitada. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará. E ali em Apocalipse a gente já viu que ele tem aliança com Gog. Aí o Gog fica a favor dele. Né? E quem tá querendo sair, assim, eles... Né? Tinha aquelas coisas lá que eu falava que eles matavam o povo, matou os 3 primeiros pastores, morreu muita gente aí, tá? O Senhor fala, o tempo era angustiosos, tá? O negócio não é fácil, não. Mas o renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte e operará contra elas e prevalecerá. Então, quando o Papa tá lá num abismo, não mais fazendo serviço de Papa, mas tá no abismo, ele tá com Gog operando contra os Estados Unidos, contra Magog e a União Europeia e Israel, né? É isso. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens. O Senhor vem falando, aqui é a Igreja Católica, é o Vaticano. Com os seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, contra os Estados Unidos. Ok? Ok, a gente está no meio da guerra, tá bom? Espiritual, no primeiro momento, depois ela vira natural. Vamos continuar. E entrará no reino do sul e tornará para a sua terra. Então aqui a gente viu Apocalipse 13, 11 e 12, que ele tem aliança com o sul, com Gog. Mas seus filhos intervirão, reunirão grande número de exército, e um deles virá apressadamente, inundará e passará. E, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá. Então aqui, né, o que acontece? Neste momento aqui, é o momento em que Gaza vem. E esse povo, o mundo é dividido só em 2, tá? Então o que não é dos Estados Unidos, da União Europeia, é de Israel. O que não é de Magog é de Gog. Então o rei do sul, que é o Gog, se exasperará e sairá a peleja contra ele, contra o rei do norte, e porá em campo uma grande multidão, e a multidão será entregue às suas mãos. E aí, o que acontece? O Magog, os Estados Unidos vence. E aumentando a multidão, o seu coração se exasperará, mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Então, o que acontece? Por mais que Gog desceu em Ezequiel 38, a casa da Torgamã, fez aliança com muitas nações, e aí depois começou um dos filhos de Gog, que é Gaza, foi lá e fez o furdunço com Israel, e depois veio os Hutes, tem muita gente. Mas o sul perdeu a batalha, tá? No versículo 14. E naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão, que foi o que aconteceu, tá? E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e o braço do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não há força que possa subsistir. Aí tá falando da guerra, tá? Você já sabe o resultado, aí tá na televisão. O que, pois, há de vir contra ele
fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Ou seja, é impossível Gog ganhar. Por quê? Porque um homem é o homem da iniquidade, que é o Magog. E ele é lá dos Estados Unidos, da União Europeia e de Israel. E aí você fala, o que pois há de vir contra o Gog, contra ele, fará segundo a sua vontade. Esse homem aí tem muito poder, né? E ninguém poderá permanecer diante dele. Entrará na terra gloriosa e por sua mão se fará destruição, que é o que a gente viu acontecer até agora. Aí teve também a Rússia, né, que foi para a Ucrânia, né? Teve o princípio foi a Rússia indo lá para a Ucrânia, né? Ai, não, queridos, eu falei Gaza aqui, né? Não, começou com a Rússia indo para a Ucrânia, depois Gaza vindo para Israel, não é? Foi isso, eu esqueci, perdão. Mas tá no meio, você já sabe, né? Só tá dividido em dois. O que é Estados Unidos, União Europeia e Israel é um. E o restante é Gog, tá? E por sua mão ele vai fazer destruição, Magog, porque o Magog é o homem da iniquidade. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos, porque ele é um pastor muito conhecido, mais conhecido do que Gog. E os retos anda com Israel, anda com o homem da iniquidade. Porque essas ideias de guerra nenhum cristão pode ter. Nós temos o príncipe da paz. E se as nações estão fazendo guerra, elas estão em desobediência com o Senhor. A gente não pode concordar, a gente tem que continuar com Cristo e falando, não, tá errado esse negócio de guerra aí, tá? Então os retos tá nessas ideias aí, né? De guerra, de Israel, coitadinho, né? E a gente é cristãos, a gente não gosta de guerra. E fará o que lhe aprover, e lhe dará uma das filhas da mulher para corromper, mas ela não precisa tirar e nem será para eles, que daí era o meu caso, né? Que ele queria, esse aqui queria, porque queria fazer aliança comigo, e nada. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, que é o que a gente vai ver mais pro finalzinho. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Aí o que acontece? Alguns anos atrás, lá para 2016, veio um príncipe, que eu creio que foi isso mesmo, não tenho muita certeza, e falou, Tânia, ele é o homem da iniquidade. O Magog é o homem da iniquidade. E aí foi quando confirmou que ele, aí tirou a dignidade real dele, que ele queria ser uma das duas testemunhas, não deu, ele queria fazer aliança comigo, não, então vou casar com ela, que ela é testemunha, eu vou ser testemunha também. Né? Não deu... Né? Porque o Senhor já falou, ela não é para ele, ela não é para ser corrompida. Não deu, aí ele falou, então você é homem de Josué. Não deu também, porque ele é o homem da iniquidade, não há perdão. Né? Então foi quando isso aconteceu. Então ele já estava, o Senhor falando, esse homem aí tá, ó, vocês tomam cuidado com ele, porque o coração dele não tá bom não, nós vamos ver ali na frente. Virá então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Virá então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Ou seja, é uma guerra, não é? Então não pode ser só uma fortaleza, tem que ser mais que uma. Então quando a guerra começou, o Biden estava no poder. E agora o Trump. As fortalezas. Então tem que ser mais que uma. E do Trump não vai passar. É só duas. Não vai passar do Trump. Mas tropeçará e cairá e não será achado. O Senhor já está falando qual que é o fim dos Estados Unidos. Qual que é o fim do Magog. Ainda que ele tem muito poder, ainda que ele cresce demais, ainda que tudo, os Estados Unidos será destruído. Tá bom? Que a gente vai ver ali na frente. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrado, isso sem ira e sem batalha. A gente tem que voltar lá para Daniel 7. O que está escrito lá em Daniel 7? Que coloca uns tronos, o Deus Pai abre os livros e ele senta para julgar as nações. Quando ele senta para julgar as nações, ele julga a nação de Israel, que vai ter um terremoto lá e está em guerra, né? E quanto, aí a gente vai lá para o Daniel 7,12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por certo espaço de tempo. Ou seja, os animais
vai perder Satanás. Por quê? Porque nesta hora Deus faz o arrebatamento da igreja e tira Satanás também. Fica só os seres humanos. E aí o que acontece? Aí os animais, que são pessoas satânicas, perdem o poder das trevas. Se eles tiverem que lutar, eles vão lutar na sua sabedoria, porque não vai ter o diabo mais para ajudar eles, tá? Para administrar a guerra. O diabo administra a guerra diante da vontade de Deus, porque Deus já fala quem vai ganhar, quem vai perder. O diabo não faz nada assim à vontade de Deus, nada. Então a gente já sabe que os outros animais vai ficar vivo, mas sem poder, tá? E aqui no 11:20 está falando assim: em seu lugar, no lugar de Magog, se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, alguém que vai destruir aí a realeza, as realezas, mas em poucos dias será quebrado, isso sem ele, sem batalha. Por quê? Neste momento Jesus já arrebatou a igreja, já perderam o poder das trevas e em seguida o que vem? Deus apaga o sol e a lua, o mundo vai acabar. Então, por mais que ele vence a guerra, ele vai ser quebrado sem ira. O que é a ira? A ira é a fortaleza, é o satanismo. E batalha é a guerra. Então o Senhor está falando assim, ó, esse que vai ficar vivo, que vai passar um arrecadador pelas glórias reais, pela glória real, vários reis, ele vai ficar vivo, ninguém vai matar ele no satanismo, sem ira, e ninguém vai matar ele na guerra. É o que vence, entre aspas, né? Porque a igreja já não tá nem mais aqui. E aí terminou o mundo. Acabou, Deus já contou para Daniel tudinho. Fala, Daniel, é isso, meu filho. Aí, ó, tá tudo, filho. Do começo ao fim. Beleza. Aí Daniel, ou ele ficou doente de novo, a gente não sabe, ou trocou de rei, eu não sei o que aconteceu, Deus não me contou, Deus só falou isso, porque em momentos eu troco os reis e em momentos ele fica doente. Foi o que Deus falou pra mim. Parou, passou um tempão, ficou lá, Daniel. Depois Deus volta a falar com ele de novo. Falou, agora eu vou falar com você de novo. Ah, então vamos lá, Senhor. Então vamos se arrumar aqui para Deus falar de novo. Agora você vai anotar aí no teu caderno. O Senhor vai falar mais especificamente do reino de Magog. Então você escreve assim, Magog. Daqui para frente o Senhor dá destaques ao Magog, porque ali o Senhor estava dando destaque ao Bric, né? Ao Gog. Agora aqui o destaque é Magog. E aí o Daniel já sabia, né? Que o homem da iniquidade já era o homem da iniquidade. E ele já não era mais assim amigável mais. Ele vira para as fortalezas da sua própria terra. Se tiver que descer a mão, ele desce mesmo sem nenhuma misericórdia e piedade. Porque ele não tem... Acabou a vida dele. A gente vai ver aqui a tristeza dele. Por que ele age desse jeito, né? Então vamos continuar. Depois se levantará em seu lugar, porque todo mundo fala assim, ai, mas olha Gaza, não sei o que, mas gente... Eles querem fazer com que o país vira pó. Os Estados Unidos. E quer destruir tudo. Mas vamos continuar. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real. Aí o Senhor está falando assim, Daniel, você lembra lá? Que daí um príncipe falou dele, ele caiu, ele ficou muito chateado, que é o Magog, é o homem da iniquidade aqui. Não deram dignidade real para ele, nem para ele ser uma das duas testemunhas, nem para ele casar com a minha filha para ser uma das duas testemunhas, e nem para ele ser o homem de Josué. Eu não falei homem de Josué para vocês, são pastores que recebem perdão de Deus. Ele nem vai receber o meu perdão pelo que ele fez, porque ele é o homem da iniquidade. Então não deram dignidade real para ele. Por quê? O Senhor vem falando que o coração dele é só o máximo. Ou eu sou uma das duas testemunhas, ou eu sou Josué. Ele nunca se colocou num posicionamento de ser homens de Josué. Ele só gosta do trono. É o coração dele, né? E não deram dignidade real para ele, porque menos que isso ele não aceita. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, serão quebrantados. O Senhor está falando assim, ele toma o reino com engano. Aí ele engana a igreja leva assim a palavra de Deus de qualquer maneira, não obedece.
não teme. Ele engana as nações. Ele apronta, só que o povo não tá vendo, né? Porque ele tá igual era o Papa lá, saiu do papado, mas tava na macumbaria. Ele é assim. E o Senhor falando, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados. Deus tá bravo com ele. E Deus já falou que ele é lá dos Estados Unidos, né? Como também o príncipe do concerto. Aí o Senhor vem falando. E depois do concerto com ele, este príncipe usará de engano, subirá e será fortalecido com pouca gente. Porque nessa hora que o mundo já vai conhecendo, o mundo já vai sabendo, o mundo já vai se retirando, vai ficando mais neutro. A igreja que ficava do lado dele já não tá mais do lado dele, olha para Israel assim, meio desconfiada. E fala, ei Israel, você que não entra na linha do príncipe da paz não, que você vai ver só o que vai sobrar para você. Fica com esse negócio de guerra aí, você vai ver. A lei mudou, meu filho, não tem Moisés aqui mais não, agora é o Filho de Deus, nova lei. Israel tá na guerra, só que não existe mais guerra com o príncipe da paz não. Então, já mudou tudo, os cristãos estão mais com Cristo. Então ele vem com pouca gente, já vai diminuindo o tanto de gente que ficava fortalecendo os Estados Unidos, Israel nessa guerra, os cristãos, Israel tem que ganhar. Já vai mudando tudo, vai diminuindo a gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, o despojo e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mais por certo tempo. Porque no começo eles não ficavam fazendo macumba, não matou os 3 primeiros pastores, não matou o Papa Sexto e foi matando uns tanto aí. Depois que eles ficam matando gente, eles param um pouco de matar. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul. Aí eles ficam o mundo dividido em 2, em Gog e Magog, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comeram dos seus manjares os quebrantarão, e o exército dele será derramado, e cairão muitos transpassados. E aí o Senhor está falando, aí é guerra, Daniel. E aí nessa altura não tem mais aquele negócio de macumba, não. Tem, mas é mais guerra mesmo. Eles também... deixa pra lá, vamos continuar aqui. Também esses 2 reis terão o coração atento para fazer o mal, a uma só mesma falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprover, e tornará para a sua terra. Quando ele descobre que ele é homem da iniquidade, e o Gog também sabe que ele também não tem o perdão de Deus, imagina a beleza que fica a situação para o nosso lado. 2 pastores na mão do diabo para se levantar contra nós. A igreja e o mundo, né, que está no meio da guerra, da divisão dos 2 aí. Imagine, então, igreja, o que eu falo para você, toma a palavra de Deus no teu coração e sirva o Senhor Jesus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Toma o reino por força e violência, porque não vai ser brincadeira, não. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de quintim que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto. Quando ele fala que volta e se indigna contra o santo concerto, lembra lá em Daniel 7, que daí ele já está junto com o Netanyahu, e o Netanyahu não gosta de evangélico? E o Netanyahu fica se levantando contra os cristãos, pondo apostasia e tudo mais? Ele está aqui com o Netanyahu, contra o santo concerto, colocando apostasia na gente, junto lá com a pontinha com o anticristo. Ele está com a aliança com o anticristo. Lembra no Daniel 7, que nós já estudamos isso? Se indignará contra o santo concerto. O Senhor está dizendo assim, volta lá para Daniel 7. Aqui ele já tem aliança com o anticristo. E o anticristo não gosta de cristão, não. Fica fazendo macumba contra os cristãos. Põe apostasia e tudo mais. Fará o que lhe apraz. E ainda voltará e atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. Nesse momento, de lá para cá, desde que surgiu esses pastores satanistas, parece que
Eu ia falar porcentagem aqui. Eu já falei uma vez, uns 90% dos pastores é satanista, né? Parece que virou moda pastor ser da maçonaria dos Illuminati. Virou moda. Quem não é considerado pastor. E atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. Ele faz de tudo para todo pastor ser igual a ele, da maçonaria e dos Illuminati. E um monte de pastor entrou nessa onda. Um monte. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Nos 3 primeiros anos e meio, eram os pastores brigando com a igreja católica, os 2 primeiros pastores querendo ser testemunha de Jesus, aquela bagunça lá. Depois morreu o rei da Grécia, o príncipe deles todos, aqueles que tinham mais poder na época. Aí o grande poder passou para o Magog, que é um pastor dos Estados Unidos, e um poder menor, que de um Leviatã, passou para Gog. E aí o Senhor falando, e saíram a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, tirando o contínuo sacrifício, porque lá eles estavam matando gente. Tentou matar o Papa VI, mas ele só ficou doente, porque tinha que acontecer o que o Senhor falou. Ele fica doente, põe outro no poder, depois ele volta só fazendo macumba. Eu falei com vocês, agora eu tô lembrando, desculpa, queridos, eu voltei lá no passado e tô lá pensando, perdão. E no 32, e os violadores do concerto, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece seu Deus se esforçará e fará proeza. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Aí vêm os evangélicos, que começam a se levantar no Senhor para ensinar. E não é só aqueles que ensinam a Bíblia também, não. Tem os evangélicos que cantavam na época. E através da música, muita gente se convertia. Hoje eu estava cantando um louvor de um irmão que também sumiu por tanta força das trevas, né? E muitos irmãos. E o Brasil é um país que tem muito evangélico, mas isso é no mundo todo. Tá, sabe? O mundo todo teve problema. Mas os países onde eles estão, aí tem mais problema. O Brasil tem mais por causa de Gog, os Estados Unidos tem mais por causa de Magog, e por aí vai. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Como que é esse pequeno socorro aqui? Lembra que eu falei que tem uns reis aí que eles são da maçonaria dos Illuminati, mas eles não são maus? E nem se mete com esse negócio de presidente? Eles se meteram lá com a maçonaria, não sei por cágua d'águas que deu nisso. Eles são americanos. E só que eles não têm esse coração de fazer mal pros outros, sabe? E também tem, é do mundo inteiro. Tem uns aí que é do mundo inteiro. E eles não têm muito coração para fazer mal pros outros. E aí quando ele vê que o Magog e o Gog, os dois perseguem, mas muito mais o Magog. A Bíblia já vai escrevendo, é ele, o Magog. Ele usa o Gog para se levantar contra a gente, mas é o Magog, sempre é o Magog. O Magog tem mais amargura, do jeito que a palavra fala, do que o Gog. Ele é mais amargo do que o Gog. Faz macumba contra a gente. E esses satanistas, o que eles fazem? Que aí o Senhor chama eles de homem de Josué, que fala, se converta porque eu vou dar o direito da conversão a vocês. Mas esses aí não. Então, esses aí, o que eles fazem? Eles ficam nessa maçonaria também, nos Illuminati, tirando a macumba da gente. Só que a gente não pode aceitar. A gente tem que dobrar o joelho, orar e obedecer a palavra. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonja. Ou seja, obrigado, satanista, o pastor satanista, por o senhor ter tirado esse problema aqui de mim. Não pode. Eita, que lado que você tá? De Satanás ou do Senhor? Apesar que eles fazem isso no satanismo, né? Mas nós somos o Senhor, a gente tem que lutar, a nossa luta é na santidade e na oração. Tô com luta, santidade e oração, não tem outro jeito. E é isso que o Senhor quer da gente, entendeu? Então a gente não pode aceitar, porque a gente tem que continuar na santidade. E eles, o Senhor chega um momento e quer dar o perdão para eles, e foi quando ele não tem o perdão, aí ele fica mais amargo ainda.
Aí levanta navio de quintins contra ele. Quem é o navio de quintins? Sou eu e o grupo de pastores que veio me falar, ó, ele que é o homem da iniquidade, né? E aí ele fica mais amargo ainda, né? Então a gente não pode aceitar. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado, ou seja, a gente é perseguido. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Senhor dos exércitos, né? O Deus dos deuses, o Deus maiúsculo do Deus minúsculo. Falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui é o seguinte, vem o Netanyahu como que é a aliança dele, né? Como o anticristo. Só que o que eu vejo é que a gente dá a palavra para as pessoas e as pessoas mudam a palavra de Deus. Isso é ele falar coisa incrível também contra Deus. Que eu já dei alguns exemplos aqui. A mesma coisa está escrita assim, ó, não pode roubar. Aí ele vem e fala para aquele cristão e fala assim, ah, é? Em 2025 você não vai roubar e você vai ganhar o quê de salário? Ah, eu preciso roubar, senão eu perco até o emprego. As pessoas estão sendo assim, levadas como Eva. Como Eva. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nem falei mais das coisas da Bíblia aqui, né? Porque vocês já sabem. E não terá o respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ou seja, ele é aquela pessoa que sobe ao céu nas estrelas e fala, sentarei lá e é só eu. Não tem ninguém acima de mim. E esse é o coração dele. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. A um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com pratas e com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Você fala assim, ó, e não terá respeito aos deuses de seus pais. Por quê? Porque o Senhor, quando olha ele, o Senhor olha dele desde Noé. Noé teve 3 filhos, que casou com cada um com uma e começou as suas gerações. Vai indo na árvore. Ele é o maior que tudo. Então, por isso que Deus está falando assim, ó, e não terá respeito aos deuses de seus pais. Porque o Senhor fala, no princípio do mundo, ele não era do Senhor. Ele já vinha de um povo que era idólatra e tudo mais. O Senhor vem falando isso, tá? O Senhor vem falando desde lá. No versículo 39. Aviar-se-á com os castelos fortes com auxílio de deus estranhos. Ele vai estar com os reis da terra, com auxílio de Deus estranho. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra dele. E muita gente vai até ele, né? É assim como muita gente vai em Gog também, mas aqui a gente está estudando Magog, né? E os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, todo mundo que vai pedir favor para ele, ele dá. Porque ele é tão generoso quanto Satanás. Qualquer pessoa que pedir para Satanás, ele também dá. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras, inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. E muitos países serão derrubados, ali ao redor de Israel, né? Mas escaparão das suas mãos Edom, que é a Rússia, Moabe, que é a China, e as primícias dos filhos de Amon, que é a Coreia do Sul. Esses 3 países, os Estados Unidos nunca vai conseguir chegar perto. Nunca vai derrotar. Por nada desse mundo. Nunca. Nunca. Ah, os Estados Unidos vai vencer a Coreia Coreia do Norte. Não é? É. Mas quando o Japão começa a querer levantar, Deus vem e abate o Japão. E diz assim, fica quieto aí. Porque eu escrevi que os Estados Unidos nunca vai ganhar da Coreia do Norte. Fica quieto aí, Japão.
E estenderá suas mãos às terras, e os outros, né? A Rússia e a China. E estenderá suas mãos às terras, e a terra do Egito não escapará. Porque, na final de contas, o Egito é de Gog, né? Não escapará. E a poder será dos tesouros de ouro, de prata e todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Por que os Estados Unidos querem os etíopes? Por causa da terra. Porque ele vai fazer a inimizade com o mundo inteiro, mas comida ele tem que ter. E os líbios? Líbio tem alguma coisa lá que Deus deu para os líbios. E o presidente da Líbia, que eu tô desconfiada, mas eu não tenho certeza, mas eu creio que sim, que é Deus que tá pondo isso no meu coração, que o presidente da Líbia tá traindo a Líbia. Porque aqui, quando o Senhor fala os líbios e etíopes o seguirão, é espontâneo do coração, ou seja, o presidente da Líbia tá vendendo a Líbia para Israel e para os Estados Unidos. Porque é espontâneo. Porque o Egito vai abater, mas a Líbia é espontaneidade. Então, o presidente da Líbia está atraindo a Líbia. O seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte, mas tem gente lá no Oriente que não gosta dos Estados Unidos e de Israel, e do Norte a gente já sabe que é a Coreia do Norte, a gente já sabe que é a Rússia do Norte, e se eu não me engano a China também, lá na região, né? É do Norte também, enfim, eu não sei. A China eu não sei. Vocês me falam se a China lá naquela região é Norte também. O espantarão, porque a Rússia é e a Coreia do Norte sim, tá? O espantarão. Mas também se a China não for do Norte, ali o senhor fala, né? Que daí a China resolve fazer aliança com os Estados Unidos, né? Então pode ser que a China não seja do Norte. Eu não estudei, perdão. Mas daí vocês estudam aí, tá bom? Me ajuda também. Espantarão. E sairá com grande furor para destruir a muitos. Ou seja, os Estados Unidos vai sempre abater todo mundo. Sempre. Só não vai abater esses. Só esses 3 escapam. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o satanismo, falando do pastor. E do presidente também, porque parece que o Trump também é evangélico, né? Entre o mar grande e o monte santo glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Então ali a gente estudou o Gog, aqui a gente estudou o Magog, mas agora a gente precisa ter certeza que é os Estados Unidos que vai ser abatido. Tem que ter certeza, mas daquela certeza bem certa mesmo. Aí a gente vai ter que pular aqui para... Estou no livro errado. A gente vai ter que pular aqui para Apocalipse 18. E aqui vai dar a certeza. E aqui o Senhor vai falar com a União Europeia. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Estou em Apocalipse 18:1, agora estou no 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de toda espécie imunda, de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aí o Senhor tem falando assim, ó, a Babilônia é satanista, é da macumba. A gente vai ver. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. As nações foi se tornando tudo isso aí, tudo é. Os reis da terra se prostituíram com ela. Porque os Estados Unidos que levou essa maçonaria em diante aí para o mundo inteiro, sempre teve. Mas depois eles resolveram esparramar. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aí eles fazem a macumba para vender marca. Só que eles também colocam qualidade no produto, né? Mas tem muito produto que tem qualidade, mas não tem nome. Mas eles enfiam na cabeça das pessoas que parece que a pessoa não fez certo se ela compra um produto de qualidade que não é da marca. As pessoas têm necessidade dessas marcas que eles têm. E ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aqui o Senhor vem falando o seguinte, né? A gente no Novo Testamento sabe que a gente não pode comprar nada que é consagrado. Essas coisas muito caras a gente já sabe que é do demônio, né? Que está consagrado a Satanás.
Mas quando o Senhor está falando aqui sair dela, especificamente, o Senhor está falando, povo meu, hoje eu dou liberdade para vocês se converterem, para vocês deixarem de ser da maçonaria dos Illuminatis. É o que o Senhor está falando. E eu não compro nada assim de marca, porque eu sei que é consagrado, já sei no Novo Testamento que não pode, que o Senhor fala, não compre nada que é consagrado a Satanás. Fala, e a comida que eles também consagram? A comida eles consagram, a gente chega em casa, a gente ora. Mas é a única coisa, a gente não pode comer uma comida consagrada de festa, sabe, assim... Você sabe ali, por exemplo, tem uma festa para a maçonaria, vamos lá participar da festa da maçonaria, você já sabe que a comida está consagrada. Né? Enfim, os pastores vão explicar mais ou menos essas coisas de comida consagrada que eles sabem e eles explicam direitinho, mas não pode comer nada que é consagrado a Satanás, tá? E o alimento a gente santifica em casa e come e tá tudo bem. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe ela em dobro. Aqui o Senhor está falando no sentido que quando os Estados Unidos se levanta, ele abate as nações, eles fazem todas as nações ser pobres, só eles podem ser ricos. E ajuda a malemar, ajudou bastante a União Europeia, porque eles vieram de lá. Quando ela se glorificou em delícia, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração. Quando o Senhor falou, quando ela se glorificou em delícia foi outro tanto de tormento e pranto, ou seja, tormento para nós e pranto para os filhos de Deus, que tá, pai, não tô conseguindo pagar as contas, pai, e o povo de Deus tá chorando e orando. Tem pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e nem verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. E os reis da terra, que prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E os reis que andam com os Estados Unidos, que os Estados Unidos tratam assim, na hora que os Estados Unidos cair, eles ficarem sem um chão, aí eles vão chorar. Mas não porque gosta dos Estados Unidos, é porque tem ajuda. Estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Quem são os mercadores da terra? Quem é que domina o mercado da terra? Os Estados Unidos, o dólar. Ai, se tirar o dólar, é impossível, não pode, ele não deixa. Estados Unidos deixa tirar o dólar, não. Ele domina, o comércio é meu, eu mando em comércio. Eu é que determino. E sobre ela chora e lamenta os mercadores da terra. Quem é que domina os mercadores da terra? Os Estados Unidos, o dólar. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas. Eu estou no versículo 2, Apocalipse 18. Pedras preciosas de pérola, de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlata, de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de cinamono, de carbono, e de perfume, de mirra, de incenso, de vinho, de azeite, de flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalo, e de carros, e de corpos e almas de homens que eles matam, como lá no Líbano, para poder fazer comércio com o tesouro que Deus deu para o Líbano. E do fruto do desejo da tua alma foi de ti. Todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais se acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estão de longe pelo tormento do seu tormento, chorando e lamentando. Aqui o Senhor faz uma pergunta para a União Europeia.
O que vocês preferem? Vocês preferem entrar debaixo da vara? Ezequiel 39. E um fogo veio sobre as ilhas de Magog. Ou vocês preferem ficar aqui no livro de Apocalipse? Não se meta. Não entra debaixo da vara de Deus e assista os Estados Unidos ser destruído. E chora e lamenta, porque vocês vão perder a riqueza de vocês. O que vocês preferem? E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, com pedras preciosas e pérola, porque numa hora foram assoladas suas riquezas. E todo piloto de toda que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamavam dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Quem é igual aos Estados Unidos? Cadê os repórteres que exaltam os Estados Unidos a qualquer preço? Diga. Que cidade é como esta? Quem é como os Estados Unidos? Eles gostam de fazer isso, né? Gosta daquilo que é errado, né? E lançar o pó sobre a cabeça, clamando, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegrai-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aí o Senhor fala para a igreja, vocês que são meus filhinhos, se alegrem com isso, porque é o Pai que vai fazer. Isso não aconteceu, vai acontecer. A gente não vai mais estar aqui, mas vai acontecer. E um forte anjo levantou uma pedra, porque lá nos Estados Unidos tem muito filhinho do Pai, e Deus não vai deixar, assim como nas nações. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais voz de arpiste, de músicos e de flauteiros e de trombeiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Na época de Israel e Roma, quando Roma era grande, a Bíblia descreve que os romanos amavam casar com as mulheres judias, né? Porque judeus tinha Deus, eram os sacerdotes do mundo na época, então eles amavam. E hoje o que tem muito casamento com os Estados Unidos, as pessoas gostam de casar lá. Por quê? Porque é um país de riqueza. Então aqui o Senhor vem falando, ó, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Então o Senhor está falando, eu estou falando do maior país da terra. Como os repórteres gostam de falar, os Estados Unidos. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Lembra da água? Que a água vai acabar? Que eles iam lá, vamos ver se a gente acha água lá na expansão. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Tá? Quando o Senhor fala assim, sangue dos profetas e dos santos, é porque os Estados Unidos, ele também teve muita união, né, com a Igreja Católica, e também o Senhor vem falando, né, assim como o Senhor julgou o Magog, quando o Senhor falou assim, eu conheço o Magog desde o tempo de Noé. Aí o Senhor fala assim, esse povo aí, ó, eu conheço eles, desde lá de Noé também. Aí o Senhor vem acompanhando a descendência deles, sabe? E aí o Senhor vem falando, eu conheço esse povo aí. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês agora, mais importante de tudo. Então, confirmou que é os Estados Unidos mesmo, né? A palavra do Senhor está falando, maior mercador da terra e tudo mais, né?
E a palavra maravilhosa que o Senhor tem para nós, que está lá em João 14, no 18 e 20, até o 20, que diz assim. O Senhor Jesus falando, porque eu sei que muita gente dos Estados Unidos vai falar, ai, Senhor, tem misericórdia, né, tadinho? Eles sofrem, né? Porque a gente sabe que sofre, mas eles também são do Senhor, sabe que o Senhor não tá bravo com eles, né? 14, João 14 diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Voltando lá para Daniel, e aí a gente vai só ler esse último versículo e vai encerrar aqui hoje. Daniel 7, 13 diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daqui um pouquinho, o pai vai enviar um anjo para chamar o filho. E Jesus vai falar assim pra gente. Vambora, galera! Vamos embora! Porque o pai está chamando a mim. E aí ele fala assim, vou levar vocês comigo. Vamos! E a gente vai subir com ele, amém? Eu gosto de brincar assim com o Senhor Jesus. Eu falo assim, pai, quando o pai te chamar, me leva junto. Eu brinco com o Senhor, eu brinquei muito com o Senhor hoje de manhã, na hora que eu acordei com esse versículo no meu coração. E ele dizendo, vambora, galera! O pai tá chamando. Amém, queridos? Ele disse assim, ninguém sabe o dia e a hora, só meu pai unicamente. E eu amo esses versículos assim que fala do arrebatamento. Então não se preocupe, tá? Onde você mora, que país você mora, não tenha preocupação. Quem tem que preocupar são pessoas que não temem ao Senhor, mas se você teme, descansa, porque Ele cuida da gente, amém? Shalom e até o próximo vídeo.